nossa reflexão na palavra, segundo Crônicas 7, de 11 a 16. E você pode usar a sua Bíblia, não é? Vamos ver aí. Ou a Bíblia que você usa para estudo, que você usa para sua leitura pessoal, ou pode usar a Bíblia que nós colocamos aí na Nova Almeida Atualizada. Olha o que a Bíblia diz. Assim, Salomão acabou de construir a casa do Senhor e o palácio real. Tudo o que Salomão tinha planejado fazer na casa do Senhor e no seu palácio, ele efetuou com sucesso. De noite, o Senhor apareceu a Salomão e lhe disse: ouvi a sua oração e escolhi para mim este lugar para casa de sacrifício. Veja versículos 13 e 14. Se eu fechar o céu de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, não é se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Versículos 15 e 16. Os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos estarão atentos à oração que se fizer neste lugar, hein? Portanto, escolhi e santifiquei este templo, para que nele esteja o meu nome para sempre. Os meus olhos e o meu coração estarão ali todos os dias. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos orar. Pai, obrigado por podermos parar para ler a Tua palavra. Esse texto que nós já lemos hoje na nossa leitura diária e para podermos então também refletir sobre ele. Pedimos uma palavra aos nossos corações nesta reflexão de edificação e de salvação, em nome de Jesus. Amém. Queridos, na versão dos 70, ou da Septuaginta, os dois livros de Crônicas, né? Primeiro Crônicas que refletimos na semana passada, e segundo Crônicas que estamos refletindo hoje, recebem o nome de As Coisas Omitidas. Isso é porque eles trazem material inédito em relação aos relatos de Samuel, primeiro e segundo, Reis, primeiro e segundo também, e por terem sido negligenciados por um tempo pelo cânon hebraico, eles ficaram um tempo a mais do que os outros livros para serem então aprovados. Segundo Crônicas, meus amados, possui as características literárias claras de Primeiro Crônicas, com exceção, é claro, das genealogias. O livro de Segundo Crônicas apresenta uma cuidadosa e nova seleção dos fatos que ocorreram em Primeiro Crônicas e também que foram citados em 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, não é? Não expondo, por exemplo, os pontos decadentes do reinado de Salomão, assim como 1 Crônicas fez com o reinado de Davi. A monarquia davídica, meus amados, foi claramente estabelecida por Deus, está na Escritura, de forma que os reis que atenderem e atenderam às exortações dos profetas enviados por Deus foram bem-sucedidos, e os que rejeitaram a orientação e a exortação do Senhor sofreram destruição total. Que coisa terrível, né? A aliança de Deus, meus amados, com Davi, e isso está registrado em 2 Crônicas 17, embora esboça, né, tanto bênçãos pela fidelidade ao nosso Deus, quanto maldições pela desobediência. Nós vemos com clareza isso nos reinados de Asa, nos capítulos 14 a 16, e no reinado também de Josafá, nos capítulos 17 a 20, que são elogiados e eles também são criticados por suas atitudes, comprovando o cumprimento total da aliança. Davi, meus amados, que tem sua história em 1 Crônicas, e Salomão em 2 Crônicas, eles são apresentados de forma quase idealizada, como reis exemplares de Israel. Ambos exerceram função política, além de influenciar
e consolidar a vida religiosa do povo. Primeiro e segundo Crônicas, quando eles são analisados, meus amados, pela ênfase nessa aliança davídica, podem ser considerados parte de uma verdadeira historiografia messiânica. Está ali claramente, para nós observarmos. Um esboço simples do livro de 2 Crônicas é que nós temos o reinado de Salomão, os capítulos de 1 a 9, os reis de Judá, versículos de 10 a 35, capítulos de 10 a 35, e os últimos reis de Israel e a queda de Judá, segundo Crônicas 36, a história de Judá, melhor dizendo, não é? Os últimos reis de Judá e a queda de Judá no capítulo 36. Uma coisa que eu queria mencionar para você é que a primeira parte do livro, capítulos de 1 a 9, é a continuação de 1 Crônicas e abrange também o governo de Salomão, tendo como assunto principal a construção do templo de Deus em Jerusalém, com o propósito, é claro, de centralizar e unificar a nação na adoração ao Deus único e verdadeiro. Louvado seja o nome do Senhor. Nosso texto, meus amados, é 2 Crônicas, capítulo 7, de 11 a 16, encontra-se então na primeira parte do livro. E tem uma coisa, o capítulo 7, ele começa com um sinal imediato e visível da aprovação de Deus na dedicação do templo. Veja, versículos 1 e 2. Quando Salomão acabou de orar na dedicação do templo, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu o templo. Os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. Louvado seja Deus. Veja o versículo 3. Todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre o templo, se inclinaram com o rosto em terra sobre o pavimento, adoraram e louvaram o Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Louvado seja Deus. Deus simplesmente, poderosamente, claramente, soberanamente aprovou a construção do templo para a adoração e unificação do povo em adoração a Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, esta celebração, não é, de dedicação do templo incluiu uma assembleia especial para a dedicação do altar, que foi do dia 8º ao 14º do 7º mês, que incluiu também o dia da expiação, e em seguida, imediatamente, né, pela festa dos tabernáculos, que vai do 15º dia ao 21º, isso está registrado em 2 Crônicas, capítulos 8 a 10. Veja que coisa maravilhosa foi essa festa, praticamente 15 dias de adoração ao Senhor. Aqui, os versículos que nós lemos de 11 a 16. Esses versículos são quase que exclusivos de 2 Crônicas e apresentam as condições para o perdão dos pecados e o recebimento das bênçãos de Deus. Depois então da construção do templo, da bênção de Deus em suprir todas as necessidades, sua proteção, seu discernimento, sua sabedoria na vida dos homens para construírem aquele templo. Depois dessa solenidade, sacrifícios, festas, essa dedicação extraordinária, Deus respondeu a oração que Salomão fez na dedicação do templo. E a resposta de Deus foi uma aliança, foi a proclamação da aliança de Deus com Salomão. E ali Deus apresentou as condições para o perdão dos pecados e o recebimento das bênçãos de Deus. Na verdade, Deus apresentou ali
o modo mais simples, mais fácil da graça de Deus ser manifestada ao povo e proporcionar comunhão com Ele. Veja, primeira coisa nessa condição para o perdão e o recebimento das bênçãos da comunhão de Deus e do suprimento de todas as necessidades foi a humildade. Eu vou reler o texto para você até chegarmos onde Deus fala sobre isso, sobre essas condições. Eu vou reler porque nós lemos no início, talvez você tenha chegado depois e não leu o texto conosco, segundo Crônicas, capítulo 7, de 11 a 16. Assim, Salomão acabou de construir a casa do Senhor e o palácio real. Tudo que Salomão tinha planejado fazer na casa do Senhor e no seu palácio, ele efetuou com sucesso. De noite o Senhor apareceu a Salomão e lhe disse: olha, Salomão fez tudo de acordo com a vontade de Deus, teve sucesso, fez uma oração e à noite Deus respondeu a ele em sonho. Ele apareceu, o Senhor, a Salomão e disse: ouvi a sua oração e escolhi para mim este lugar, para a casa do sacrifício. Se eu fechar o céu de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, claramente Deus diz a Salomão: eu ouvi a sua oração, eu aprovo o seu reinado, eu aprovo o seu ministério, eu aprovo a dinastia davídica, mas tem uma coisa: o povo é rebelde. E se por qualquer motivo, seja ele qual for, mas geralmente era idolatria, o povo se afastar, o povo pecar contra mim, abandonar a minha lei, e eu por isso fechar o céu de modo que não haja chuva, ou ordenar a gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar peste entre o povo. Deus diz: só há um jeito de resolver isso, de conter a minha ira, de eu não continuar castigando e disciplinando o povo. Veja a partir do versículo 11. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. Olha a primeira condição aí. Se humilhar. Olha, queridos, um homem humilde diante de Deus é um homem grande diante deste mundo. Um homem que se humilha diante da poderosa mão de Deus é um homem que recebe o perdão de Deus, recebe a bênção de Deus, recebe a graça de Deus, recebe o favor de Deus. É uma pessoa que goza das bênçãos de Deus. Por isso o Novo Testamento é claro em dizer: humilhai-vos, portanto, debaixo da potente mão de Deus, que a seu tempo ele vos exaltará. O próprio Senhor Jesus disse que os humilhados serão exaltados. Louvado seja o nome do Senhor. Primeira condição: humildade. Reconhecer quem somos diante de Deus. Essa era uma condição para o povo, é uma condição para nós. Segunda condição, olha o que Deus diz assim, é próprio Deus quem está falando. Se humilhar aí, vírgula, diz, orar. Buscar o Senhor em oração. Mas orar diariamente significa ter comunhão com Deus, vida com Deus diária. Mas oração sincera. Não aquela repetição que a gente geralmente faz no almoço, no jantar. E algumas orações também públicas. Não. Orações que brotam do nosso coração naquele momento, que fazem parte da nossa vida naquele momento. Parte do que estamos pensando, do que estamos passando, do que estamos sofrendo, do que estamos celebrando. Orar. Essa era a condição, estar na presença de Deus em comunhão. Aí a terceira condição é, meu povo, orar, me buscar. Olha, não é apenas ir a Deus em oração, mas é ter no coração o desejo, a vontade e a disposição e colocar isso em prática, de estar na presença do Senhor. Olha, tem gente que ora que não sabe nem por que está orando. Isso não é buscar a Deus.
Vamos orar. Aí a pessoa fecha apenas os olhos e fica pensando em outras coisas. Às vezes nem concorda com a oração. Diz um amém no final, não sabe nem o que a pessoa disse. A pessoa que estava orando. Mas é de coração. Concentrar-se. Realmente entrar na presença de Deus. Insistir na oração quando parece que Deus não está ouvindo. Insistir na oração quando parece que o céu está fechado. Insistir na oração quando não vê a resposta de Deus ainda. Buscar o Senhor. E, quarto lugar, ele diz assim, buscar e se converter dos seus maus caminhos. Ou seja, arrepender-se dos seus pecados. Arrependimento é a mensagem, uma das mensagens centrais da Bíblia. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam perdoados os vossos pecados, e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor, ou pela comunhão do Senhor. É o que diz a mensagem apostólica do Novo Testamento da Bíblia, é a nossa mensagem para hoje. Precisamos nos arrepender diariamente dos nossos pecados, cometidos por palavras, pensamentos e ações. Precisamos pedir ao Senhor que nos mostre os nossos pecados. Às vezes estamos tão envolvidos com o mundo, às vezes estamos tão envolvidos com o secularismo, estamos deixando-nos dominar pelas coisas dessa terra, que começamos a pecar sem nem mesmo sentir. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. E o restante do texto diz assim: eu ouvirei dos céus, se houver humildade, oração, busca sincera e arrependimento, com confissão, claro. Eu ouvirei dos céus. Escuta, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Ou seja, meu perdão é completo. Se confessarmos os nossos pecados, diz o Novo Testamento, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Louvado seja o nome do Senhor. Deus não apenas perdoa, Ele abençoa. Sararei a sua terra. Os meus olhos estarão atentos e os meus ouvidos estarão atentos à oração que fizer neste lugar. Naquele lugar e onde nós estivermos, porque onde nós estivermos, estará o Senhor conosco. Porque escolhi e santifiquei este templo para que nele esteja o meu nome para sempre. Os meus olhos e o meu coração estarão ali todos os dias. Louvado seja Deus. Hoje nós somos o templo do Espírito Santo. Onde nós estamos, está o Senhor e o seu coração. Mas precisamos de humildade. Precisamos orar sinceramente ao Senhor, buscando-o de todo o coração, reconhecendo quem somos, reconhecendo nossos pecados, nos arrependendo, confessando e recebendo a purificação do Senhor. Que Deus abençoe e que essa palavra possa entrar no seu coração e que você possa desfrutar da bênção de Deus esta noite, até que o Senhor venha. Em nome do Senhor Jesus. Oremos ao Senhor. Pai, obrigado essa noite por estar na tua presença e por poder buscar o Senhor em oração. Agora nos abençoe, nos guarde, nos dê uma noite de paz e salve os que precisam ser salvos essa noite, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, queridos. Deus abençoe a vida de vocês. Domingo às 10 horas da manhã, Escola Bíblica Familiar, Verdades Essenciais da Fé Cristã. Deus te abençoe, Deus te guarde e a sua família também. Em nome do Senhor Jesus. Boa noite.